Olá Rodolfo, aqui é o Gabriel. Vamos iniciar a verificação dos exercícios da sua unidade 7. E então eu tenho aqui o seu E7 e o seu MIP, que são esses dois exercícios. Vamos abrir o seu E7 primeiro. Nós temos a mensagem que ele contém links dados, deve ser a sua RAMOC. Então, em sim, estamos mantendo. Não vou abrir. Deixa eu redimensionar isso aqui para caber na sua tela. Enquanto isso, já pode anotar o primeiro número da sua sequência numérica, que é o número 303. E aqui, pronto, está do tamanho certo. Bem, na unidade 7 nós vimos o apoio do Project ao controle do projeto. Também vimos um pouco de indicadores de desempenho, que é justamente esse modo aqui, que é o modo 23. Nós temos ao todo 7 passos, 7 modos para verificar, mas essa verificação ela é rápida. Vamos começar. As verificações vão do passo 20 até o 23, mas nós temos mais de um passo para cada número, né? O 22, por exemplo, são 3, esses 3 aqui. Diversos passos desses usam um filtro que nós pedimos para você criar. Então, como escolhendo esses passos devo ser apresentado esse filtro, vamos ver se ele foi criado corretamente. Então, venho aqui, eu vi que você tem um 20, 21, 22, todos eles devem ser cópia. Então, venho em mais filtro, vou procurar o 20 aqui e pedir para editar. Então, o início é menor ou igual ao valor que eu inseri sempre que eu seleciono. Lembrando que aspas com pontos de interrogação no final, o que tiver entre as aspas será exibido para o usuário e será pedido que ele selecione alguma coisa, no caso, uma data. Se fosse um campo tipo texto, o campo selecionado aqui, o valor que seria pedido para o usuário seria um valor tipo texto, então ele teria que digitar alguma coisa. Então tem que ser menor ou igual a esse valor e o percentual completo menor que 100%. Isso significa que eu estou interessado em tudo que já começou e não terminou antes de uma certa data. E aí a gente pode usar, por exemplo, a data de status do projeto para assim ver sempre tudo que está planejado para ser executado dentro de um período do cronograma. Ou ainda, tudo que está planejado para ser executado até uma data limite de verificação. Bom, então esse é o filtro correto, o 20. Vamos só ver se você só copiou. Isso aí, só copiou e renomeou. Legal. É interessante criar várias cópias, por mais que o filtro seja igual, porque se no futuro você precisar derivar e criar algum outro critério, já está pronto, você pode derivar sem impacto nos outros filtros dos outros modos. Então, quando cada passo ele tem sua tabela própria, seu grupo próprio, seu filtro próprio, fica mais fácil de fazer essas customizações. Bem, vamos fechar aqui. Você, por favor, anote o número na tela. E vamos para o seu passo 20. O 20... isso. O 20 é do tipo de diagrama. Nele, era para apresentar o filtro. Então, vamos selecionar aqui, ou melhor, botão direito, More Views, 20, edito, filtro 20. Ok, e aplico. E agora eu seleciono o modo de novo. Não está mostrando por quê. Deixa eu... Vamos selecionar algum outro, para ver se o problema é desse passo. Eu tenho filtro 21... E ele está filtrando, não está perguntando. Então vamos lá de novo. Cadê mais filtro? 20, edito. Entre com aberto. Interessante, por que não está funcionando? Vamos criar um novo, só porque o Project é estranho. Então, novo, eu quero o start menor ou igual entre com a meta
e percentual completo menor que 100%. E vou aplicar. E ele apareceu. Eu escrevi errado, mas ele apareceu. Agora vamos tentar ver, cancelar aqui, a diferença desses dois. Novo tá assim. E o 20 tá assim. Tá. Eu fiz uma coisa aqui, eu fui no Paint e colei um do lado do outro pra gente tentar ver qual é a diferença. Então, por que uma funcionou e outra não? Essa aqui foi a que eu criei, que está ent em vez de entre, e essa foi a que você criou, o filtro passo 20. Start menor ou igual, entre com a meta com aspas, então tá igual, né? Pelo menos parece igual. Até cabe um em cima do outro, sem problema. Bom, mas no Project é assim, quando algumas coisas não funcionam, tenta de novo, porque a probabilidade de funcionar é alta. Então eu vou selecionar o novo, cadê? Mais filtro, novo, aplicar, e vou escolher uma data qualquer, para a gente ver que ele apresenta o que eu selecionei até o final do projeto. Mas vamos escolher então esse de novo, e escolher uma data menor, que aí não foi até o final do projeto. Mas nós estávamos no passo 20, que é esse aqui, que agora eu vou escolher para ver somente algumas dessas atividades. Então assim a gente pode filtrar e ver somente as atividades daquele período. Nós pedimos que você criasse um box para esse passo 20, então você criou um template 20, eu vou só editar para ver como foi. Então você incluiu, tá estranho aqui, é uma atividade, você usou o texto 1 para poder escolher algum campo, né? Não importa muito, porque esse seria um modo para também impressão, que ficaria em branco para impressão e preenchimento manual. Então não importa o que esteja aqui, porque nós vamos colocar um rótulo. Ele sempre tem que ser, sim, um campo que esteja vazio. Então como você colocou todos e eles foram renomeados, apareceu apenas atividades aqui, ficou um pouco estranho. Mas o padrão está correto, foi isso que nós pedimos mesmo. Isso seria para um preenchimento manual, a pessoa imprime em papel e assim de forma gráfica. Principalmente em projetos com poucas atividades. Para projetos com mais atividades, nós temos os passos seguintes, onde nós temos modos diferentes de controle, mas nós temos as folhas de medição. São essas, que eu já comecei a fazer aqui diferente o filtro, são essas que você pintou de branco a letra para que seja possível imprimir e a pessoa fazer o preenchimento manual quando você vem aqui em arquivo e pede para imprimir. Então a gente pode selecionar, por exemplo, Landscape. Vamos ver como é que está isso. Assim, até que não ficou ruim não. Então nós temos aqui em branco para a pessoa preencher. Você pintou de cinza também. Aí pode dificultar um pouco, porque vai ficar cinza com uma letra branca, ficar como se fosse um sombreado. Com todo o fundo branco, fica mais fácil. E aí você pode ajustar os tamanhos de forma que dê para a pessoa escrever com tranquilidade. Okay? Então esse passo 21 e o 22 seria para isso. O C é de custo, S é de schedule. Então a gente tem aqui o S. Esse devia ser task users, né? Que seria para o outro tipo de... Deixa eu ver. Um dos dois era para ser o task users. Na verdade era o C. Esse C deveria ser task users para permitir o preenchimento de actual work e actual cost para ao longo do tempo também, ser separado por tempo naquela coluna, naquele campo da direita, ok? Do task users. Mas também pintado
de branco. Então a gente tem aqui, esse deveria estar branco também. Branco também. Ok? Anote aí o número, deixa eu ver, o número 131, como próximo da sua sequência numérica. E a gente parte para um outro momento aqui, serão os módulos que não estão pintados de branco. Então nós temos 3 passos diferentes, como se fossem 3 metodologias de controle diferentes. Somente tempo, trabalho e custo, e o tempo, trabalho e custo com o timesheet, que seria justamente esse preenchimento a partir do task usage, onde nós podemos incluir valores de custo e trabalho por dia, ou por hora, ou por semanas, e não somente o total, o somatório disso para a atividade, caso dos outros dois. A forma, o qual você vai escolher, está relacionado com a opção aqui que você fez em Schedule, eu acho. Aqui, Update Task Status, Update Resource Status. Significa que, colocando 50% da duração da atividade sendo transcorrida, 50% do trabalho será automaticamente computado se essa opção estiver marcada. Então, desmarcado significa que são controles diferentes, possibilitando que você use os passos TWC e TWC Task Sheet. Vamos escolher primeiro o de tempo. Então, você repara que são os campos que nós estamos acostumados da aula e também dos modos anteriores, né? Os passos anteriores você imprimiu, você preparou para a impressão. As pessoas fazem o preenchimento manual no campo, com caneta, e alguém precisa voltar isso para o project. Então, seria num desses 3 passos. O T está fazendo somente o controle do tempo. Então, nós temos início real, término real, percentual completado, duração restante, andamento físico. Lembrando que você pode usar ou percentual completo ou andamento físico, que é a renomeação do percentual físico complete. Deixa eu ver. Percentual físico complete para análise do valor agregado. Então, aqui deve ser em advanced. Vamos ver. Aqui. Então, padrão para valor agregado é o percentual completo ou percentual físico completo. Então, você pode selecionar um dos dois para entregar. Porque o tempo, lembrando que percentual complete, ele é um percentual do tempo transcorrido, simplesmente isso, e o físico completo ele fica solto. E o percentual complete está amarrado às datas de início e término, duração restante dessa atividade. Enquanto que o physical percentual complete, ele fica solto na ferramenta, não existe nenhum cálculo atrelado a ele, a não ser possivelmente esse do valor agregado, e você pode incluir valores diferentes. 50% do tempo pode ter passado, mas você somente agregou 30% do resultado do projeto. Então você pode separar essa análise também, o que pode ser aconselhado dependendo do tipo de projeto. Bem, esse foi o T. Nós temos o TWC também, que apresenta... Tá igual, né? Mas deveria ser diferente. Vamos ver qual tabela que ele está usando. TWC. Abrir aqui, ó. São esses campos que deveriam estar no seu TWC. Então, de diferente, nós temos o quê? Active Start, Active Finish, percentual físico, duração, e aí tem a parte de trabalho. Então, tem o percentual do trabalho completo, o trabalho real, o trabalho restante, trabalho em hora extra, trabalho em hora extra que ainda falta, estranho isso, né? Custo real, custo restante e o custo da hora extra também. Então, tudo isso, certo? Deixa eu pegar aqui minhas anotações de número, porque nós temos isso que está na tela. Bem, você colocou todo mundo Fix Unit, que nós pedimos como um dos passos para iniciar o controle. Legal. Então, poderia ser feito esse ajuste. Nós temos um timesheet, ele seria do Task Usage. Então, ele é cópia do anterior, mas com Actual Cost, Actual Work do lado direito. E o Overtime também. Então, tem o Overtime também. Agora nós chegamos nos passos 23.
Nós temos o EVM, que ele apresenta na parte de cima o SPI e na parte de baixo o CPI, se eu não me engano, vamos ver. Na parte de cima o SPI e na parte de baixo o CPI. Então nós temos uma série de indicadores de análise de valor agregado, nós pedimos para você incluir para ser possível ser feita essa análise. Na parte de cima os de schedule e na parte de baixo os de custo. Alguns já estão nativos na ferramenta, outros você fez usando a ferramenta de fórmula, usando um campo. Por exemplo, esse aqui, número extra. Esse aqui, número 1, você, que é o TSPI, você criou a partir de uma fórmula. Botão direito, Custom Fields, deveria ser uma fórmula, né? Então você tem uma fórmula para ele no seu guia de exercícios. Bem, você vai ver esses valores sendo modificados a partir do momento que você tenha algumas coisas, né? Você tem que ter a linha de base salva. Bom, primeiro você tem que ter custo no seu projeto. Depois a linha de base salva. Depois um status date bem definido. E aí a inclusão dos valores reais do andamento do projeto. Aí você vai ver os indicadores fazendo sentido dentro do seu projeto. Bem, aqui a gente fecha a verificação do seu E7. Deixa eu fechar isso aqui, não salvar. E vamos começar a verificação, do MIP. Eu tenho aqui o seu MIP Master. E medições, Minimiza isso. Medições. Onde você colocou... é sempre assim, né? No início estava ruim, depois você conseguiu recuperar. Então você tem medição 1, 2, 3, 4 e 5 do projeto. Vamos fazer o seguinte, deixa eu minimizar todo mundo. Outline 1. Pronto. E vou... Então, peraí. Tem término do projeto, né? Ao contrário. Outline, todo mundo. E vou filtrar por término do projeto. Cadê o autofiltro? Filtro... Mostra autofiltro. Tira todo mundo. Eu quero término do projeto. Assim eu tenho o término do projeto de várias medições. E eu posso ver aqui... O que ele está mostrando para mim? Término do projeto. Ah, tá. Mostrando outra coisa. Vamos pedir para... Eu podia fazer um filtro de mostrar só marco, né? Mas tudo bem. Aqui então, na edição 1 era dia 1º. Você poderia ter colocado ao contrário para dar para ver a evolução histórica, né? 1, 2, 3, 4, 5, não 5, 4, 3, 2, 1. Mas na primeira medição ele foi para o dia 1º, depois atrasou, se manteve no dia 9, a previsão de término. Essa previsão de término começou a diminuir até que na quinta medição chegou para o dia 30 do 10. Então houve realmente uma recuperação como você colocou no seu relatório. Essas datas batem com o esperado, então você seguiu o que foi pedido. Essa atividade é para ver se o aluno sabe aonde incluir as informações. Então se nós falamos, por exemplo, a atividade tal, como nós tivemos, né? Atividade 003, na verdade acho que a gente mostrou o WBS, a gente falava no guia, né? O código. A atividade 3 começou dia tal, terminou dia tal, custou tanto. E aí você foi incluindo essas medições em cada um dos arquivos, ou fazendo essas medições em cada um dos arquivos, depois agrupou todos no seu projeto master. Então, não para todo mundo. A gente fica por aqui. Um abraço, tchau.